Boa noite, meu nome é Ítalo Silva Pereira Leite, do curso de História de Mauriti. A disciplina é Teoria e Metodologia da História 2 e a nossa equipe é composta por Firmino Durval Furtado, Gisele Faustino da Silva e Raislene da Silva Cipriano. A minha equipe ficou no caso a equipe 3, ficou de apresentar o tema, o capítulo 11 do livro Domínios da História, Ensaios da Teoria e Metodologia, ou seja, o capítulo História do Cotidiano e da Vida Privada. O curso de História, a disciplina, como eu já disse, é Teoria e Metodologia da História 2. Nosso professor é Francisco Damasceno, nosso tutor à distância é Marcos Rodrigues, a tutora presencial é Raíssa Moraes. E agora eu vou falar um pouco sobre a questão, aqui está o livro, né, e o capítulo, a questão do capítulo, alguns dos autores. A obra é uma produção coletiva de Ciro Flammarion Cardoso, que é um historiador de nacionalidade brasileira que produziu muitas obras, né, a partir de seus estudos sobre a historiografia e a metodologia da história, estudos também sobre a Idade Antiga, especialmente sobre a cultura egípcia. Ele era um defensor e crítico adepto aos ideais marxistas, né, expondo tanto opiniões quanto críticas próprias dele, a partir de análises, mas ao longo dos anos, ele se afastou-se um pouco e focou mais nas relações existentes é, entre as disciplinas, né, a questão da interdisciplinariedade, apresentando as escolas de modo geral, né, as correntes e seus ideais, conceitos e perspectivas dos mais variados tipos que foram surgindo, né, ao longo da história, junto com diversos autores. Outro desses autores foi a questão de Ronaldo Vaínfas, que também é brasileiro, é professor de História Moderna da UFF, né, Universidade Federal Fluminense. Ele era também escritor e historiador, produziu algumas obras como a História e Sexualidade no Brasil e América em Tempo de Conquista. Ele também ele fez mestrado e doutorado e pós-doutorado depois. Boa noite. A nossa colega Raislene ficou com o tema A Obra, mas ela acabou por motivos externos não conseguindo nos enviar a sua parte e eu vou tentar resumir um pouco. Na obra é possível observar que os atores eles mostram seus posicionamentos e pensamentos próprios e mas a obra ela não busca elaborar ou defender uma teoria específica, ela não é uma defesa de uma teoria, esse livro, ela apenas apresenta, né, de uma visão ampla, né, uma visão geral, diversos dos principais posicionamentos dos mais variados campos da história, que a história nos traz, a partir de investigações e pesquisas dos mais variados tipos, e ela vai trazer desde comparações com tradições, paralelismos, até a questão da apresentação mesmo dos temas, matérias, ideias centrais, as origens, dicotomias, paradigmas e dentre outros relacionados a essas escolas, a essas correntes. Algumas delas são a marxista, a filosofia da ciência, a escola dos análises, a história francesa, a sociológica paulista, a histórica romântica e dentre outras. A obra ela vai questionar, né, a respeito desse debate, vai fazer questionamentos ali, debates dos autores, já que se trata de uma obra coletiva, e vão debatendo esses diversos temas, como a história econômica, cultural, social, a história do poder, a história agrária, a história da família, a urbana, a empresarial, das mulheres, das religiões e religiosidade, e outros como o nosso tema, né? O nosso tema que a gente está estudando, que é a história do cotidiano e a vida privada. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Eu sou o Firmino. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, o texto de referência é o pensamento, a nossa visão, que traz a respeito do pensamento do referido texto, sobre a visão. Logo de início, o autor se questiona o qual conceito por trás, o que seria a vida no cotidiano. Se seria esse o conceito, único ou invariável no tempo. Em sentido popular, ele
o conceito se limita às relações familiares de trabalho, inclusive o doméstico, né? A vida privada, o consumismo, quando ao conceito em sentido funcional e a vida cotidiana, que pode ser entendida tanto como no centro decisórios e de poder alcançados as atividades de produção e acumulação de controle, de direção e administração relacionada, principalmente às transformações diretas, ou seja, o que são os protagonistas são aqueles que ditam os rumos e os limites à história, como também o que diz respeito como ser entendida e como as classes sociais, com os menores e os poderes econômico e político, que são aqueles que apenas aceitam as mudanças, participando das transformações e apenas de uma forma indireta, geralmente, e por isso são excluídos, como é dito no texto da história, e se comparados às esferas mais determinantes. Então, pessoal, com relação ao pensamento do autor, essa classe social, como ela não tem uma estrutura econômica e nem política, então é como se eles fossem excluídos do meio social. O que tem como referência, que a autora explana bem isso, ela traz como referência isso, que são vida cotidiana, mas muito limitadas, que eles acabam sendo excluídos do meio social, né? Que a autora ela deixa bem clara com relação a essas determinantes situações que essa população vem alcançando essas atividades. Essas atividades de acumulação. Apenas complementando, né, o que foi dito por Firmino, né, ele falou um pouco a questão do pensamento do texto, e agora eu vou falar um pouco sobre a questão da nossa visão a respeito do tema. Bom, fica evidente que vida cotidiana, fica esse questionamento, né, se ele é ou não um conceito invariável no tempo, e a nossa opinião é que sim, ele costuma variar no tempo, ele não chega a ser invariável, e ele não é um conceito único, mas sim apresenta várias faces, né, várias formas, dependendo do pensador ali, do historiador que está analisando qual seria o seu conceito. Já na questão do sentido comum, vida cotidiana ela é vista como se limita muito à questão das relações familiares, às relações de trabalho, inclusive domésticos, e até mesmo a questão do consumismo e as relações, né, comuns, né, da vida comum da população. Quanto ao conceito de vida cotidiana, para a gente chega a ser tanto a questão daqueles que realmente determinam a história, ou seja, as elites, né, as classes sociais mais altas, né, que detêm o poder político e administrativo, né, são eles que determinam realmente, né, os rumos que a história vai tomar, e isso também envolve a vida cotidiana, mas também envolve as classes mais baixas, as classes que eles não determinam muito bem as transformações, mas eles participam apenas de forma indireta, geralmente apenas aceitando essas transformações, não de uma forma direta, mas sim indireta. Por isso que eles acabam sendo excluídos, como foi dito por Firmino. E continuando aqui, deixa eu passar, o pensamento do referido texto e nossa visão, a parte 2, né? Aqui a gente já entra na questão da burguesia para explicar o que seria a questão da vida privada. Então, já quanto ao que seria essa vida privada, né, o texto tenta entender esse conceito a partir de uma análise, né, da oposição que surge a partir de um determinado momento da história com o entendimento do que seria essa vida pública. Então, é uma oposição que surge entre... Ele tenta explicar o conceito de vida privada a partir dessa oposição que há entre vida pública e vida privada. E por volta do século XVIII, né, lá no Ocidente, os historiadores começam a entender que o crescimento da burguesia, somado ao fato de que
eles tinham um pensamento, né, autônomo e uma identidade própria, vai ocasionar, né, mais cedo ou mais tarde, uma espécie de segmentação social. É isso que os historiadores acreditam, é dito no texto, e que possibilitou uma noção de que somente uma pessoa específica ela vai ter realmente o direito de ter acesso a uma margem de escolha entre deixar ou não, né, quem ou o que pode se envolver nas relações no que diz respeito à sua vida familiar e o seu espaço doméstico. Então, nesse sentido surge a vida privada. Né? O conceito de vida privada acabou surgindo da burguesia por ter essa noção de identidade própria deles, né? O que se diferencia de vida pública, e já é o oposto, né? Que se relaciona mais com aquilo que se refere a toda a sociedade, não apenas um indivíduo específico. Já a questão aqui é que de lá para cá, né, até os dias atuais, a noção de vida cotidiana e vida privada, é isso que a gente conclui disso aqui, sofreram várias modificações, obviamente, mas nem sempre, mas sempre vieram se adaptando à época e ao contexto social, né, político, social, cultural e econômico vigente, ou seja, atual. E para encerrar aqui, a gente tem as referências utilizadas e é isso aí. Me chamo Jadiele e eu vou apresentar as obras relacionadas com o tema do nosso trabalho, que as obras são História da Vida Privada no Brasil, Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa e o livro Cotidiano e a História, de Agnes Zeller. A obra O Cotidiano e a História, ela apresenta estudos e debates envolvendo a vida cotidiana e as relações que a envolvem por meio de contradições e reflexões sobre questões importantes sobre os indivíduos, os grupos sociais e as suas funções. Além disso, também, ela apresentou análise da ética na filosofia marxista, né, dentre as questões da lei da maior relevância. Já a obra História da Vida Privada no Brasil, né, volume 1, Cotidiano e a Vida Privada na América Portuguesa, ela descreve uma análise, né, ela descreve ali e analisa os costumes, os hábitos, os modos de ser dos brasileiros, né, ao longo dos anos, e desde o período que envolve ali o início da colonização portuguesa até hoje. E aqui são nossas referências bibliográficas.